Jesus venceu o fogo da traição, da rejeição. Jesus foi humilhado. E Jesus venceu o fogo através da oração. O tempo todo Jesus estava orando. Lá na cruz ele falou assim, ó: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então a oração, ela não enfraquece a gente. A oração fortalece a gente. O segredo para vencer qualquer problema, qualquer fogo, qualquer tribulação, qualquer luta, é a oração. Oração. Orar e agir, praticar. E hoje nós vamos falar do maior fogo que o Senhor Jesus enfrentou. Enfrentou e venceu todo o fogo através da oração. E ele nos ensina isso. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além fazer o quê? Fala de novo. Orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se o que, pessoal? Muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai o quê? E velai o quê? Então Jesus, olhe para mim, então até a morte. Ele levou os 3 para ajudar ele, para orar com ele. A dor era muito grande, a tristeza que Jesus passou naquele lugar foi maior do que todas as lutas que ele havia passado. Esse foi o maior fogo que ele enfrentou até a cruz. E Jesus, o que ele fez? Ele foi orar. Jesus era cheio do Espírito Santo, mas ele estava como um homem, na forma humana. Então, se ele não orasse, se ele não buscasse, pedisse ajuda a Deus, ele não iria suportar. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o quê? O seu rosto. E orando e dizendo, fala aí: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Então aqui Jesus pede ajuda ao Pai. Meu Pai, me ajuda, por exemplo. Meu Deus, me ajuda a vencer essa luta. Se é possível, passa de mim este cálice, porque eu não estou aguentando. Olhe para mim, eu não estou suportando. Mas que não seja feita a minha vontade. A oração é a prática de humildade. Quem é humilde pede ajuda. Ó Deus, me ajuda, que eu estou sendo tentado no meu trabalho, eu não estou suportando, me ajuda. Me ajuda a vencer essa tentação. Deus, me ajuda porque eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Dentro de casa não está fácil, então me ajuda a suportar, a passar este cálice, esse fogo dessa tentação. Esse fogo, então a pessoa que é humilde, se ela precisa de ajuda, ela pede. Se ela precisa de ajuda, ela busca. Se ela precisa de uma orientação, ela pede. Porque a oração é a prática da humildade. Mas a pessoa que não é humilde, ela não pede ajuda. Mesmo ele sendo Deus, ele se entristeceu. E ele foi orar, falar com Deus, pedir força ao Pai. Pediu o Pai para ajudar ele. E quando a pessoa pede a Deus força, então ele vem e fortalece. Ele vem e ajuda a pessoa a passar por aquele fogo que ela está enfrentando, que ela está passando. Paulo, por exemplo, mesmo Paulo estando preso, ele não murmurou.
ele não reclamou, mas Paulo orou ao Pai. E Paulo cantou louvores a Deus. Por quê? Porque Paulo aprendeu com Jesus. Então, quando ele se encontrou naquela situação, mesmo não tendo feito nada de errado, ele poderia muito bem murmurar, mas ele não murmurou. Daniel, quando estava lá na cova dos leões, você vê os leões próximos dele, ele falou com quem? Com o Pai. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus que passaram pelo fogo e foram aprovados, foi porque viveram uma vida de oração. Todos eles. Pare de orar para você ver se você não vai ficar fraco. Pare de buscar a Deus para você ver se você não fica fraco. Porque uma pessoa que vive no espírito da oração, ela é espiritual, ela é espírito, ela é fogo, e fogo não queima fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram queimados, mas os inimigos que tramaram contra eles foram jogados lá e foram o quê? Queimados. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste o quê? Me ajudar. Está vendo? Jesus levou eles lá para ajudar ele, para orar com ele, para velar com ele. Mas eles, nem uma horinha vocês podem me ajudar. Versículo 41 diz o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o que, pessoal? É fraca. Olhe para mim, quer dizer, o próprio Jesus mandou eles vigiar e o que? E orar, para não cair em tentação, ou seja, ao menos entrar em tentação. Por quê? A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Olhe para mim, a mente quer orar, mas a carne é fraca. O espírito quer orar, mas a pessoa está cansada, a carne é fraca. O espírito quer orar, a mente quer ler a Bíblia, mas a carne é fraca. Se a pessoa não está bem espiritualmente, se ela não é uma pessoa de oração, a carne vence. A Bíblia orienta a gente a orar sem cessar, sem esmorecer, porque a carne é fraca. A carne grita para a pessoa não orar. A carne grita para a pessoa não ler a Bíblia. Mas o espírito grita para que a pessoa busque as coisas de quem? De Deus. Então, às vezes, a mente até quer orar, mas a carne é fraca, a pessoa está mal, a pessoa não está bem. Então, ela não tem força para orar, não tem ânimo para orar. E isso para o diabo é excelente, é muito bom. Eu até falei na sexta-feira o seguinte: quando a pessoa... Você sabe que o espírito luta contra a carne luta contra o quê? O espírito. Só que a pessoa está mal, não está bem, a pessoa é carnal. Está dando para entender? Sim ou não? Então, quando a tentação vem, não tem o Espírito Santo para dar força para ela, não tem o Espírito Santo para ajudar ela. Então ela termina caindo. É como uma partida de futebol. Está marcada uma partida de futebol, um dos times falta, então o que veio ganha por dábulo, porque não tem adversário. Então a carne não tem adversário, ela ganha por dábulo, ó. Porque a carne não tem adversário. A pessoa não está bem espiritualmente. Olhe para mim, a pessoa não é de oração. Então, quando vem a carne, a tentação, o fogo, a perseguição, alguém se levanta contra ela, então a carne ganha sempre por WO, porque não tem com quem ela lutar. Ela domina aquela pessoa.
Por isso a importância da pessoa ter o Espírito Santo. E indo segunda vez, fala aí, orou dizendo, olha Jesus orando novamente, ó, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, fala aí, faça-se a tua vontade. 43. E voltando, achou outra vez o quê? Adormecidos, porque os seus olhos estavam, o quê, pessoal? Pesado. Olha para mim, por favor. Mesmo Jesus sentindo aquela dor, ele não parou de orar. A dor ali foi muito grande, pessoal. Foi desesperadora para Jesus. Mas o que sustentou Jesus foi o quê? A oração. Sabe quem vai sustentar você? A oração. Jesus passou por todo o fogo por causa da oração. E está nos ensinando. Ele mesmo ensinou a oração do Pai Nosso. Todos os dias, para a gente pedir o que? O pão nosso, que é o alimento. Todos os dias. O pão espiritual que sustenta a gente, que é Jesus. Então, se você não for uma pessoa de oração, você não vai prevalecer. Quando o fogo vier, você não vai ser aprovado. Porque o fogo vem. Como é que ela vai vencer a perseguição? Por isso que as pessoas ficam magoadas na igreja. Fica magoada fácil. Quando vem o fogo, não tem força para suportar. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será o quê? Entregue aonde? Nas mãos dos pecadores. Bem forte para Jesus, pessoal. Olha, Jesus falou assim, ó, vocês estão dormindo, mas o fogo vai chegar para vocês também. Vai chegar uma hora que o fogo vai chegar para vocês. A minha hora já chegou. Pedro, vai chegar o fogo para você. Agora você está aí dormindo, né? Eu vou orar, eu volto, vocês estão dormindo. Mas a hora de vocês também vai o quê? Vai chegar. Foi através da oração que Jesus venceu todo o fogo. Se você não é uma pessoa de oração, se você não tem orado, se você não tem buscado a Deus, então eu acredito que a partir de hoje você vai fazer isso. Se você já tem sido uma pessoa de oração, continue, porque é através da oração que você vai suportar tudo. E esse fogo que eu estou falando, que a pessoa passa, que é o fogo da tentação, que é o fogo das tribulações, que é o fogo das perseguições, ela passa por causa dele, por causa de Jesus. Não é por conta de erros que ela cometeu, não. Quando a pessoa comete erros, ela está sendo punida, porque ela cometeu os erros dela. Esse fogo que o Senhor Jesus está ensinando para nós, é o fogo que nós temos que passar, vamos continuar passando por causa dele, porque nós servimos a ele, por causa da nossa fé nele. Se você pecou, errou, caiu, você está sendo punido pelo seu pecado. Se isso não entrar em você, você vai ser reprovado. Você não vai aguentar passar pelo fogo não, pessoal. Porque o fogo vem. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali o quê? E Jesus não era fanático não. Até a tarde ele estava lá. Então a pessoa que vive em oração, a pessoa que vive buscando a Deus, ela não é fanática. Ela é uma pessoa inteligente. Regozijai-vos, o quê? Sempre. Agora lê em voz alta. Orai sem. Foi o que Jesus fez o tempo todo. Jesus orou o tempo todo.